Oi, oi, tudo bem? Estamos entrando no ar nesse momento. Vou começar o assunto para a gente aproveitar bem. Com certeza, aos poucos, alguém vai entrando nessa tarde maravilhosa de sol, né? Aí estamos quase deixando o verão para entrar no outono, né? E é importante. Boa tarde, Adrica, professora, boa tarde. É importante a gente ter essa noção, né, de que estamos quase entrando no outono aí, as portas do outono. O verão já está indo com suas lembranças, com tudo aquilo que ele nos trouxe de calor, com tudo aquilo que ele nos trouxe de turbulência. E o assunto dessa tarde que eu gostaria de falar, obrigado. Melhorou? O assunto que eu gostaria de falar dessa tarde é que a gente pudesse, né, falar um pouco sobre terapias holísticas. Isso é muito importante, porque eu tenho visto que algumas pessoas elas têm alguma dúvida sobre terapia holística. O que é terapia holística? Então, às vezes você fala, eu sou terapeuta holístico, ou então, quem sabe você usa as terapias holísticas e, na verdade, a pessoa fica até sem saber o que fazer, né? O que seria isso? Terapia todo mundo conhece, né? Terapia você sabe o que é, mas quando coloca a palavra holística já fica mais difícil a pessoa entender. Então é bom a gente definir o que seria terapia holística, né? E eu até procurei no Google aqui, no Google, né, para ver o que seria. Então, na verdade, a terapia holística promove o equilíbrio físico, psíquico, espiritual e social por meio de estímulos naturais, mediante a autoajuda ou despertar da consciência do indivíduo sobre o seu corpo e seu papel no meio que ele vive. Então, na verdade, olhe só o que a terapia holística promove, né? Promove um equilíbrio físico, no físico da pessoa, né? Por meio de estímulos naturais. É uma autoajuda que a pessoa recebe para despertar em si a sua consciência para aquela problemática que ela está vivendo, né? Então, na verdade, seria isso a terapia holística, né? E a palavra holística, ela vem do grego, quer dizer, ela é o todo, por inteiro. Então, a pessoa vai fazer aquela terapia, seja qual for ela, dentro das terapias holísticas, e vai tentar melhorar-se a si próprio, né? Vai tentar fazer um esforço por meio de estímulos naturais que vêm sendo começar a ter esse estímulo através da terapia holística, né? Então, isso seria a terapia holística. Então, não é nenhuma religião, né? Às vezes, tem alguns que me perguntam, já me perguntaram, né? Terapia holística, mas holística é alguma religião? Não, na verdade, não é nenhuma religião, né? Então, não tem nada a ver com religião. Nada a ver com religião. Não existe nenhuma conexão das terapias holísticas ligadas à religião. Então, todas são terapias complementares, terapias que complementam o trabalho da medicina. Até, por vez, é bom a gente salientar, né? Salientar que a terapia holística não substitui os tratamentos médicos, nem os medicamentos. A pessoa não precisa deixar de parar de tomar o seu medicamento, não precisa de parar de consultar, né, o seu psicólogo, o seu psiquiatra, para fazer uma terapia holística. Então, ela vai ser uma terapia complementar, uma terapia integrativa. E as pessoas normalmente têm medo, né, de procurar as terapias pensando ser alguma coisa assim fora do comum, que seja uma coisa extraordinária. É logicamente que muitas vezes
esse modo de pensar está porque a gente tem muita coisa na internet, né, que nos remete a ter uma pequena desconfiança a respeito disso, né? Então a gente não sabe realmente o que é terapia holística. Então a terapia holística, na verdade, ela é uma terapia complementar, integrativa, associa, né? A terapia holística se associa ao tratamento médico, né? A pessoa não precisa deixar de fazer o seu tratamento para fazer uma terapia holística, né? Então, existem várias terapias. A gente vai vendo ao longo do caminho, né, que, que existem várias terapias que a gente conhece. Por exemplo, o Reiki, que é uma terapia através das energias, através da imposição das mãos, usando os pontos de energia que nós temos no nosso corpo, né? A aromaterapia é uma terapia que usa os óleos essenciais, que usa os óleos vegetais, né? Tem muito mais aqui, né? A acupuntura é uma terapia, a acupuntura é uma terapia, a reflexopodologia é uma terapia. Então, a meditação, eu poderia ficar aqui citando vários e vários tipos de terapias que existem, né? Mas, com certeza, a gente tem aquelas principais que a gente já conhece, né? Que fazem parte desse rol de terapias que, na verdade, a gente tem para oferecer às vezes e aqueles terapeutas têm para oferecer para nós usarmos de forma adequada. Hoje nós temos até terapias, eu estive vendo aqui, 29 terapias que o SUS, né, o Sistema Único de Saúde, oferece como uma forma de complementar a saúde física e espiritual dos seus pacientes. Então o SUS oferece, hoje já subiu, eram 18 terapias, hoje são 29 terapias holísticas que o SUS oferece. Eu coloquei alguns exemplos aqui, ó. O Reiki, a aromaterapia, a reflexoterapia, a meditação, a acupuntura e outras. Então, veja bem como isso aí está crescendo, né? Como isso aí está evoluindo. As pessoas estão buscando as terapias como uma forma, né, de complementarem aquele tratamento que elas vêm fazendo com alopatias e com a medicina tradicional. Na verdade, até existe, né, muitos psicólogos, né, que são também terapeutas holísticos, que associam a terapia holística à psicologia, à psiquiatria. Então, todos eles, né, associam isso. Eu acho que isso é uma grande vantagem, porque a ciência, né, associada à espiritualidade faz um efeito muito maior, muito maior. Então, com certeza, os psicólogos que aderem a essa união, né, do holismo ao espiritualismo, com certeza tem um ganho muito grande, né? E a gente então continua, nós que somos terapeutas, continuamos com as nossas terapias, tentando ajudar as pessoas, tentando fazer com que elas se renovem, com que elas abram as suas consciências, expandam as suas consciências para terem um resultado melhor em suas vidas, né? Ah, algumas coisas assim que a gente pode comentar aqui sobre isso, né? Sobre terapias. A terapia, na verdade, todas elas usam energias. Então nós estamos todos conectados por energias. Todos nós sabemos disso, né? A gente só usa energias. Não tem coisa, não existe mágica na terapia holística, né? Não existe mágica. Existem algumas terapias que usam também a parte física, como é a massoterapia, né? Como a acupuntura que usa as agulhas. E existem algumas terapias que usam a parte física, mas normalmente, na verdade, usando a parte física, elas estão ativando pontos de energias, né? Pontos de energias que fazem com que o equilíbrio do corpo da pessoa volte ao seu estado harmônico. Então é dessa forma que funciona. E vocês devem estar perguntando, né? Eu vou colocar depois essa live lá no YouTube.
Vocês devem estar perguntando, e funciona? Será que funcionam as terapias holísticas? Né? Eu posso afirmar para vocês com testemunha assim minha que funciona. A gente tem visto muitos resultados, pessoas que nos dizem, eu pelo menos tenho resultados assim muito congruentes, né? Por exemplo, às vezes eu tenho feito a terapia Theta Healing e ela funciona. Eu tenho usado os óleos essenciais também, que é uma terapia holística, também funciona, né? E a gente sente uma mudança muito grande. Até tenho feito assim meditação, as minhas meditações, agora eu tenho feito com óleos essenciais. Até tem um nome de um óleo essencial chamado On Guard, que eu tenho feito e tenho tido resultados enormes, porque a minha meditação tem sido mais profunda, a gente tem um resultado melhor, a gente se conecta melhor conosco mesmo. Porque a meditação, na verdade, como eu já fiz na live anterior, ela nos conecta conosco mesmo. Agora, vamos falar sério, né? Vamos falar aqui olhando nos olhos nossos mesmo, de olho para olho. Funciona. Só que tem uma parte que depende muito de nós, né? O terapeuta holístico, ele não é um mágico. Ele não tem uma varinha de condão na mão que a gente vai procurar ele e de uma hora para outra ele vai fazer desaparecer o que está nos afligindo, o que está nos desequilibrando. Na verdade, ele vai ajudar-nos, nos auxiliar a buscar uma solução para a gente olhar o problema de forma diferente, né? Para a gente mudar o nosso campo energético que está à nossa volta. Então, dessa forma, o terapeuta holístico vai fazer essa mudança, né? Ele vai olhar para o nosso problema de acordo com aquilo que nós estivemos contando. Por isso é interessante a gente contar realmente o que está acontecendo com a gente para o terapeuta. E ele vai, através da anamnese, ver o que nós temos que fazer. Por exemplo, vou dar um exemplo do reiki, né? O reiki, a pessoa chega e eu vou fazer uma anamnese com ela, vou perguntar o que está acontecendo com ela. O porquê que ela está procurando fazer a terapia com reiki. Por que ela quer usufruir das energias do reiki. E aí, de acordo com aquilo que ela me falar, com aquilo que ela me disser, eu vou analisar e vou perceber que existe alguns chakras dela, alguns pontos de energias delas que estão desequilibrados, porque daí, devido ao desequilíbrio, está se refletindo no seu corpo físico, fora dela. Porque normalmente todas as nossas doenças, todos os nossos mal-estar, tudo que a gente sente que se reflete no corpo físico é porque começou no nosso corpo psíquico. Não existe de outra forma, né? A gente não pegou uma doença por acaso, a gente não pegou o mal-estar por acaso. Ele já vem há tempo trabalhando em nós, na nossa energia de forma negativa. Quando ele chegou no nosso corpo físico, é porque ele já está adiantado, né? Porque ele já ultrapassou algumas barreiras e ele tem, de alguma forma, sair para fora. E ele então se manifesta no nosso corpo físico. Vamos supor assim, uma alergia, né? E normalmente, segundo a psicologia, segundo as terapias holísticas, uma alergia que a gente possa ter, às vezes é porque a gente não está aceitando aquilo que está acontecendo com a gente. A gente não está aceitando viver naquele lugar, viver naquele estado. E às vezes tem certas pessoas que têm alergias, porque a alergia é um reflexo do que nós não estamos aceitando. E de alguma maneira tem que se refletir. E o nosso fígado, para quem estuda e conhece as terapias holísticas, para quem estuda sobre as terapias, sobre espiritualidade, e até mesmo a medicina chinesa fala sobre isso, o nosso fígado recebe uma carga muito grande das nossas emoções. E muitas vezes no nosso fígado está muito desencadeamento de muitos mal-estar, muitas doenças que a gente tem. E a terapia holística então entra para fazer esse equilíbrio, fazer essa harmonia. Mas o terapeuta holístico, ele não é um mágico.
assim como o médico não é mágico. Nada existe magia. A pessoa tem que fazer o seu esforço pessoal, ela tem que começar a caminhar, ela tem que perceber que ela também tem que se ajudar, né? Que ela também tem que fazer alguma coisa dentro desse sistema de ajuda, de autoajuda que ela está recebendo. Ela também tem que fazer alguma força, né? A gente nunca sai do lugar se não começa a caminhar, né? Então, dessa forma, o terapeuta holístico vai facilitar para que a gente encontre uma solução, para que a gente saiba o que tem que fazer para melhorar, saiba o que tem que fazer para sair desse sistema que a gente se encontra. Porque às vezes a gente não consegue, sozinho a gente não consegue. Então, quando sozinho a gente não consegue, a gente tem que procurar ajuda. Já nos dizem, por exemplo, uma depressão, né? Vamos supor, a psicologia nos diz e a ciência nos diz, né, que uma depressão ela só é depressão depois de um certo tempo. Se você passou 1, 2 semanas deprimido por causa de alguma coisa que te aconteceu, né, vai passando e aquilo vai passando e você vai conseguir superar aquela fase. Mas se daqui a pouco está demorando muito para passar, já está 3 meses e você ainda está deprimido, então eu te recomendo, procure ajuda. Procure um psicólogo, procure um terapeuta, procure algum tipo de ajuda, porque daí não é normal. Você não conseguiu superar aquilo. Existem fases, né, nas nossas dificuldades, nos nossos desafios, nossa problemática, que são fases que a gente tem que passar. Mas quando a gente não consegue passar essas fases e aquilo está perdurando por mais tempo, o ideal será procurar um terapeuta holístico, será procurar um psicólogo, será procurar alguma ajuda que te possa facilitar para que tu possa sair daquelas energias que tu está sentindo, sair daquelas vibrações que tu está emitindo e recebendo de forma negativa, né? A depressão é uma coisa séria, né? Então não é brincadeira. Quem passou por isso sabe como que é. E aí então as terapias existem para facilitar isso, para amenizar um pouco. E o falar com o terapeuta, o dizer o que está sentindo, já é uma grande coisa, né? Então a gente tem que se ajudar, a gente tem que fazer a nossa parte. Eu acho que está bem definido o que é terapeuta holístico, né? O que é terapia, né? Terapia holística não tem nada de difícil de compreender. Não tem nada a ver com religião, né? As pessoas dizem assim, você está dizendo que não tem nada a ver com religião para que não fique contra essa ou aquela religião. Não, mas não tem nada a ver mesmo, né? Qualquer pessoa de qualquer religião pode usar a terapia holística, porque ela tem a ver com energias. Em qualquer igreja, em qualquer credo religioso, você usa energias, né? Então, nós estamos todos conectados por energias. Então, dessa forma que funciona as terapias holísticas. Eu agradeço a atenção de vocês, assim, por falar dessa maneira, por nos ouvirem, né? Por me ouvirem, sobre esse assunto tão importante. Eu não vou me estender muito porque o tema ele requer um estudo mais profundo. Tem muitas terapias que têm muitos nomes difíceis de compreender e eu acho que não cabe aqui nós falarmos deles. Apenas salientar que é uma coisa bem fácil de entender. E agora fica muito mais fácil com isso que eu passei para vocês sobre terapias holísticas. Não é nada difícil. Apenas a gente tem que compreender que é uma forma complementar. E eu friso mais uma vez. Quando você procura um terapeuta holístico, a primeira coisa que ele vai te dizer com certeza, se ele for sério, se ele for realmente conhecedor disso, que as terapias holísticas são complementares, são integrativas e que a ciência aprova isso, né? Essas terapias, até porque já catalogou muitas delas, e para comprovar mais que isso é uma coisa realmente verdadeira, o SUS tem aí 29 terapias holísticas, complementares, integrativas, que fazem parte dos seus atendimentos. Tá bom, gente? Desejo a vocês uma ótima tarde, um bom final de semana e nos vemos aqui na próxima live com certeza. Eu quero ver se trago aqui
um convidado ou uma convidada para nós falarmos sobre alguma dessas terapias que eu citei aqui hoje, que com certeza será muito profundo e nós vamos abrir mais, expandir mais nossas consciências, certo? Um beijo a todos, um abraço e até a próxima, se Deus quiser. Tchau!